O livro de 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, nos relata a morte de um dos profetas mais relevantes em seu ministério, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, em sua morte, ele ainda deu frutos. Eu quero falar com vocês hoje de propósito. Qual o propósito na sua vida? Qual o propósito que Deus te deu? Você tem cumprido o seu propósito? Quero falar desse profeta porque até o último dia de sua vida, ele não deixou de cumprir o seu propósito. Em sua morte, ele recebeu a visita do rei Joás. Na visita, o rei chegou chorando. Meu pai, carros de cavaleiro. Você pode ler ali no versículo, vou ler um pedacinho para a gente poder contextualizar. Estando Eliseu padecendo de uma enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então o rei disse a Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse o rei de Israel, ao rei de Israel: retesa o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e ele disse: abre a janela que dá para o oriente. E ele abriu. Disse a Eliseu: atira. Ele atirou. Prosseguiu: a flecha da vitória do Senhor. Existem pessoas que até em momentos difíceis, elas estão padecendo de enfermidade, de uma grande perda, de uma dor, de um problema, de uma prova até, mas elas não deixam que essa prova seja maior do que o propósito dela. Ela não deixa que aquilo fale mais alto, a sua dor tome lugar do seu propósito. Eliseu estava cumprindo o seu propósito aqui, mesmo em sua morte, mesmo estando para partir da terra dos viventes. Ele simplesmente falou: faz isso, isso e isso. Não é hora. O que ele quis dizer? Tudo bem, já falou, já chorou, já exclamou, já mostrou a sua tristeza. Agora a bola para frente. Vamos lá. Você pega a flecha, retesa o arco e atira. Flecha da vitória do Senhor. E assim ele foi dando comandos, e assim ele foi falando o que o rei deveria fazer. Por quê? Porque ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo com autocomiseração, com lamúria, com mimimi. Ele simplesmente cumpriu o seu propósito, aquilo que ele deveria fazer. Apesar de ele ter tido aquela oportunidade de falar: pois é, eu fiz tudo que Deus mandou, é assim mesmo, agora eu estou partindo, quem é que vai ficar no meu lugar? Não teve isso não. No último momento da sua vida, ele estava ali, fazendo o que ele foi chamado para fazer. E eu quero te convidar a isso, a fazer o que você foi criado e chamado para fazer. Não deixa que as ocupações do dia, os problemas, as demandas financeiras, o dia a dia, o corre-corre do dia a dia, roube o propósito que você tem na sua vida. Eu tenho certeza que você tem um propósito, você tem um dom, você tem um chamado. E aquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa correr e fazer. Por quê? Porque no final dos seus dias, quando você estiver encerrando a carreira, assim como disse o apóstolo Paulo, né? Como que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Está em 2 Timóteo 4:7. Será que você vai poder falar como o apóstolo Paulo? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Essa é a pergunta que fica. Será que nós estamos cumprindo o nosso propósito? Será que nós estamos guardando a nossa fé? Irmão, não deixa que as perseguições, as lutas, enfermidades, seja lá o que for, deixe o seu ministério, o seu dom guardado aí dentro de você. Exponha aquilo que você tem de menor a serviço do reino. A serviço do reino. Não deixe de cumprir o seu propósito. Não estou dizendo para você que você tem que fazer coisas fantásticas, descobrir a cura da AIDS, acabar com a corrupção desse país. Não é nada disso. Eu estou dizendo que você pode fazer algo bom para alguém. Você pode fazer algo de bom, você pode socorrer alguém em sua aflição. A Bíblia manda nós chorarmos com os que choram e sorrir, se alegrar com os que se alegram. Se você fizer isso, você já está cumprindo um mandamento do nosso Pai. A Bíblia fala lá em Mateus 25,
Acho que é Mateus 25, 35. Deixa eu abrir aqui porque fica melhor para a gente poder falar. 25, 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me deste de vestir, enfermo e me visitaste. Quantas pessoas estão enfermas dentro de hospital, no leito, precisando de uma visita, precisando de uma palavra de ânimo, precisando somente de um abraço ou de um sorriso? Essas pessoas só precisam de alguém para dar um abraço e não tem. Enfermo e me visitaste, estava preso e foste ver-me. Então me perguntarão os justos: Senhor, quando eu fui te ver? Quando o Senhor estava preso e fomos te ver? Quando teve fome e me deste de comer? Quando teve sede e deste-nos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo ou preso fomos te visitar? O rei respondeu e lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Você entende isso? Você entende que toda vez que você socorre uma pessoa, que você é bênção na vida de uma pessoa, o Senhor recebe como você estivesse fazendo para Ele mesmo? Ainda é tempo, meu irmão. É a hora. É chegada a hora de você cumprir, de você responder ao seu chamado, de você se deixar ser bênção na vida daqueles que precisam de um socorro. Nunca diga que você não tem nada para dar ou para oferecer. Acredite, você tem algo precioso aí dentro de você, que você precisa compartilhar com alguém. Chega de autocomiseração, chega de mimimi, chega de dizer que você não tem nada, ou que você é sempre a vítima. Não, você é uma pedra preciosa. Você é a flecha, você só precisa acertar o alvo. Nesse dia, pergunte a Deus, o que você pode fazer para ser bênção na vida de alguém? Eu tenho certeza que o Senhor vai te responder. Amém?